E bora começar falando de saúde, então. Gente, as varizes, elas são uma condição aí comum que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. Detalhe é que muitas pessoas associam as varizes às pessoas da melhor idade. E não é bem assim, viu? É importante destacar que podem surgir nos jovens também, desde a adolescência, inclusive. Sobre o assunto, eu converso agora com o cirurgião vascular, o Dr. Carlos Augusto. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente discutir um tema tão recorrente. A gente sabe que a doença venosa, as varizes, é a doença mais comum aí que acomete o sistema vascular. Olha só que legal, doutor. O prazer é todo nosso. Mas me conta uma coisa, o que são as varizes? Então, o que são varizes? Em primeira, que vale a pena a gente destacar, que varizes são veias. São aquelas veias dilatadas, aquelas veias tortuosas, que acometem principalmente os membros inferiores, as pernas. E assim, eu falei ali no começo, muitas pessoas da melhor idade geralmente têm as varizes. Por que geralmente acomete mais as pessoas de mais idade, doutor? Então, as varizes em si, elas são uma doença crônica degenerativa. O que é uma doença crônica? Crônica é aquela doença que vai acompanhar a paciente pela vida inteira. E degenerativa porque ela vai piorando com o passar da idade. Ou seja, conforme a pessoa vai envelhecendo, a parede da veia também vai envelhecendo e ela vai se tornando essa veia dilatada, essa veia tortuosa, que é a varize propriamente dita. Mas as varizes também pode acontecer nos jovens, é isso, doutor? É isso mesmo, também pode acometer os pacientes jovens. Por quê? O que acontece? No paciente jovem, a gente tem que dividir o quadro de varize nas varizes secundárias, são aquelas que têm uma causa de base, tem alguma doença que está provocando essas varizes. Então, a gente tem que descobrir qual que é essa doença que está provocando as varizes. O outro grupo no paciente jovem são as varizes essenciais ou as primárias, aquelas que aparecem espontaneamente, que não são tão comuns. A doença de varize, ela começa assim, ter uma maior incidência a partir da 4ª década de vida, ou seja, dos 30 anos em diante. E ela vai piorando o quadro evolutivo conforme o paciente vai envelhecendo, justamente porque a parede da veia também envelhece. E se não, por exemplo, se não fizer nada, a varize está ali, ela está bem dilatada, né? Enfim, se a pessoa não fizer nada em relação a isso, pode virar algo mais grave, doutor? Pode sim. Muitas pessoas associam a varize como se fosse algo estritamente estético. Não é. Varize é uma doença e a longo prazo ela pode levar a inchaço na perna, ela pode levar a ter aquelas alterações de coloração que a pele fica com um aspecto mais acobreado, que é a dermatite ocre. Pode levar a uma paniculite, que é uma inflamação ali na região do tornozelo, que acaba culminando com feridas, com ulcerações. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto aquelas pessoas que têm aquela faixinha ao redor do tornozelo, que sempre está bastante úmida, bastante secretiva. Provavelmente, aqueles quadros são evolução da doença venosa, da varize. Então, ela não é algo estético, ela precisa de um diagnóstico correto, precisa de um segmento e, em muitos casos, um tratamento adequado. Quem tem varizes, essa pessoa, ela sente muitas dores? O que esse paciente sente, doutor? Ela sente. Então, qual que é o quadro da paciente com varize ou do paciente com varize? É uma dor, tipo uma perna pesada, uma perna cansada, piora no final do dia, piora no período de calor. Na mulher, as queixas podem piorar aí durante o período menstrual. Pode ter alguns episódios, inclusive, de inflamação das veias, que a gente chama isso de tromboflebite, que é um quadro de um trajeto em cima da varize bem doloroso, bastante endurado. Então, esses são alguns dos sintomas aí da doença venosa, das varizes propriamente dita. E tem como tratar as varizes, doutor? Tem tratamento? Sim, as varizes têm tratamento. Vamos dividir o tratamento de varize em medidas gerais, que seriam atividade física. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar aquela expressão. A nossa panturrilha, a batata da perna, o coração da perna. É isso mesmo. Quando você está fazendo atividade física, fazendo a contração da musculatura da panturrilha, você bombeia o sangue de volta. Então, você evita que o sangue fique em estase ali na perna, diminuindo a chance de formar as varizes. Controle do peso, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco. Pessoas que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado também é um fator de risco. A gente sabe que pessoas que trabalham carregando muito peso também é um fator de risco aí para a doença venosa. E um dos principais fatores de risco, que a gente não consegue mudar, é a genética. Se a gente tem um familiar, um pai, tem a chance mais ou menos aí de uns 40%, 60%. 2 familiares, pai e mãe, por exemplo, a incidência da doença venosa, das varizes, vai próximo a 80%. Entendi. Outras medidas também pode ser o tratamento com a meia de compressão elástica, tem as medicações, os flebotônicos são medicações que eles não mudam a evolução da doença. O que é isso? Eles não vão fazer a varize regredir, que isso muitas vezes é um mito que a gente encontra na internet.
vou passar o creme que vai fazer minha varíoce regredir, mudar Olha de só. tamanho. Não, não existe. Não tem medicação que faz o quadro da varíoce involuir, reduzir. Eles apenas tratam os sintomas, vão tratar a dor, o peso, o cansaço, a queimação. Em alguns casos selecionados, aí nós discutimos a abordagem cirúrgica, onde a gente pode fazer a remoção da veia varicosa, da veia doente. Alguns casos, quando a gente tem que tratar as veias safenas, que elas também podem estar acometidas, a gente pode fazer, inclusive, o tratamento mais moderno hoje em dia, são as técnicas que a gente vai por dentro da veia e libera uma energia térmica, libera calor, e vai queimando a veia de dentro. Olha. Até queima a veia por dentro. E isso faz com que a veia acaba virando um cordão fibroso. Depois o organismo mesmo absorve a veia. Doutor, algo assim que às vezes, né, quando você vê aquelas, principalmente as mais calibrosas, vamos dizer assim, que estão bem destacadas assim na perna, tem risco, por exemplo, se essa pessoa bater essa perna ou, sei lá, acontecer, Deus o livre, né, de arrebentar bem ali, enfim, o que pode acontecer, doutor? Existe esse risco sim. As veias, quando elas estão muito próximas à pele, às vezes a camada de pele mesmo, que cobre a veia, acaba ficando muito fina. E às vezes um trauma local, às vezes a picada de um inseto, vai lá, acaba coçando a topografia da veia, a veia começa a sangrar. Isso é o que a gente chama de varicorragia. E em muitos desses casos, o paciente pode perder até um volume considerável de sangue. Também o trauma, ele pode levar a uma inflamação da veia. Então, acaba levando a inflamação da veia, pela lesão da veia, faz uma trombose superficial, que é o que a gente chama de tromboflebite superficial. Essa tromboflebite é bastante dolorosa, em alguns casos ela pode acabar evoluindo, indo acometer as veias que estão dentro da musculatura, que acaba evoluindo para um caso mais grave, que é o que a gente chama de trombose venosa profunda. Todo mundo comenta, já tive um familiar que teve a trombose, eu tenho receio quanto à trombose, e realmente a trombose é um quadro grave, porque a complicação da trombose, se um coágulo desse desprender e for parar aqui no pulmão, ele pode virar o que a gente chama de embolia pulmonar, que é um quadro com alta taxa de mortalidade. Entendi, mas mesmo assim, por exemplo, se a pessoa bateu e está sangrando, tem que, sei lá, estancar e procurar socorro imediatamente. Exatamente. Doutor. Vamos explicar aqui, por exemplo, teve um trauma, a variz começou a sangrar. Qual que é a primeira medida que você faz? Pega um paninho limpo, alguma coisa e comprime onde está sangrando. Comprime com força, enrola uma faixinha para deixar ali a compressão mantida e coloca as pernas para o alto para reduzir a pressão venosa. Aí, após você controlar a hemorragia, o sangramento, é indicado você procurar um pronto atendimento para fazer o manejo adequado aí da doença venosa. Ótimo. Prevenção, quando a gente fala de... Tem como prevenir as varizes? Tem como a gente prevenir? De certa forma, a gente tem hábitos de vida saudáveis. Atividade física, fortalecimento da panturrilha, evitar ganho de peso, sobrepeso. Então, são essas medidas gerais saudáveis. As pessoas que carregam muito peso, que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentado, também o uso de meia de compressão elástica evita o aparecimento aí das varizes. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui no nosso Vitrine. Passa o seu Instagram, o pessoal te seguir também nas redes sociais, doutor. Eu que agradeço aí o convite e estou à disposição quando tiverem mais temas interessantes. O meu Instagram é @dr.carlosaugusto. E eu quero ressaltar que eu, como cirurgião vascular, participo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e a gente considera o mês de agosto como o mês azul e vermelho. É o mês onde a gente fala da prevenção das doenças cardiovasculares. Então, muito obrigado pelo convite nesse mês que é especial para a gente como vascular, como Sociedade da Cirurgia Vascular também. Imagina, obrigado. Doutor. Prazer te receber aqui e até as próximas pautas aí sobre o assunto. Obrigado, uma boa tarde. Obrigada, bom fim de semana.